Uma árvore é um tipo de estrutura de grafo composta por nós e arestas, enquanto um grafo é um conjunto de vértices e arestas. Mas o que são vértices, nós e arestas no final das contas? Vamos dar uma olhada. À sua esquerda, você vê uma árvore e à sua direita você vê um grafo. O que nós chamamos de nós numa árvore são esses círculos aqui, enquanto nos grafos, esses círculos são chamados de vértices. É basicamente uma diferença de terminologia. As arestas são as linhas que conectam os círculos. De forma mais prática, o que esses nós e essas arestas significam? O nó, ele representa um objeto. Poderia estar representando uma pessoa, um carro, uma casa, N coisas diferentes. E as arestas são relacionamentos entre esses nós. Ou seja, o nó A se relaciona com o nó B e o nó C. O nó B se relaciona com o nó D e o nó E. E o nó E se relaciona com F. O nó C se relaciona com G. O importante é que você tenha em mente que a árvore ela é um tipo de grafo. Por isso eles são bem parecidos. Mas a árvore ela tem algumas propriedades particulares dela, que fazem dela uma árvore. Vamos dar uma olhada nessas propriedades. A primeira propriedade de uma árvore é que ela é acíclica, ou seja, ela não forma círculos. Você pode ver no grafo aqui que ele forma não parece um círculo, mas ele forma um caminho fechado entre A, B e C. Enquanto na árvore isso não ocorre. A segunda propriedade de uma árvore é que existe um caminho da raiz da árvore, que seria esse nó aqui, que é um nó que não tem pai, para cada nó da árvore. De A você pode chegar até F, você pode chegar até C, até B, até D, e por aí vai. A terceira propriedade de uma árvore é que ela tem n menos 1 arestas, em que arestas é o número de nós. Nessa árvore que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós vamos ter 6 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a quarta e última propriedade é que cada nó tem um pai. Exatamente um pai, com exceção da raiz, que não tem pai nenhum. Vamos aprender agora um pouco sobre conceitos básicos. Ver a terminologia em inglês, porque é na língua que nós mais vamos ver esses termos sendo utilizados. A gente já entendeu sobre o conceito de nós e arestas. E aí, o nó, em inglês, se chama node. Então, isso aqui é o node A, node B, node G, e assim por diante. Enquanto as arestas, em inglês, se chamam edges. Temos a raiz, que você provavelmente já conhece o termo em inglês, que é root. E a partir disso, nós começamos a ver conceitos que não foram falados previamente. Por exemplo, internal node. Um internal node é um node que possui um filho. Então, por exemplo, A é um internal node, por mais que seja a raiz também é um internal node. B, C e E. Enquanto D e G não possuem filhos, significa que eles têm que eles são leaf nodes. Um node que não possui nenhum child node. E child node é basicamente um node filho. F também é um leaf node nessa árvore. Nós também temos os ancestors, ou ancestrais, que são nodes que estão no caminho da root até o node atual. Então, por exemplo, os ancestors de F são E, C e A. Os ancestors de G são B e A. Por definição, um node pode ser ancestral de si mesmo. Então, você pode dizer que G é ancestral de G. Nós também temos os descendants, ou descendentes, que são nodes que são alcançados a partir do node atual quando descendo a árvore. Então, por exemplo, para a raiz, todos os nodes são descendentes, ou descendants. Para o node C, os descendentes são D, E e F. E aqui a gente vem a os últimos três conceitos, que são level, height e depth, em que level, ou nível em português, é o número de ancestors de um node até a raiz. E o que isso significa?
Por exemplo, aqui nós estamos no level 1, porque nós temos um node até a raiz. Aqui é o level 2, porque nós temos 2 nodes até a raiz. Aqui é o level 3, porque nós temos 3 nodes até a raiz. E eu estou contando com a raiz, diga-se de passagem, mas você poderia também não contar a raiz, e aqui seria 0, 1 e 2. E aqui seria o level 4. A height, ou altura, é o número de arestas de um node até o caminho mais longo para um leaf node, ou um node folha em português. Nesse caso, isso significa o quê? Por exemplo, se a gente pegar a raiz, o caminho mais longo para um node folha, que é esse caminho aqui, ele tem 3 arestas, ou 3 edges. Então, a altura deste node é 3, ou seja, esse é um node height 3. O C, o caminho mais longo até um leaf node, é esse daqui, e é 2, ou seja, height 2. Enquanto D, ele é height 0, porque ele já está no leaf node. E depth, ou profundidade, que é o número de arestas da raiz para um node. Então, por exemplo, aqui nós temos profundidade 0, porque literalmente não existe, a gente já está na raiz. Aqui nós temos profundidade 1, ou depth 1, porque nós temos uma aresta até a raiz. Aqui nós temos 2 arestas, então é profundidade ou depth 2. E aqui nós temos 3 arestas, então é profundidade 3. Essa é a terminologia básica e ela vai ser muito útil para os conceitos a partir de agora em diante. Vamos entender um pouco sobre o tipo de árvore que é provavelmente o mais conhecido, que é a árvore binária, ou binary tree. Preste atenção nesse termo árvore enária. Esse n nós vamos substituir por algum número. No caso da árvore binária, nós vamos substituir ele por 2. Bi significa 2. E o que esse n representa? Ele representa a quantidade de filhos que um node pode ter. No caso da árvore binária, ele pode ter de 0 a 2 filhos. Ou seja, cada node nesta árvore binária que nós temos de exemplo aqui, pode ter de 0 a 2 filhos. No caso da raiz, 2 filhos. No caso dos nodes C e B, 2 filhos também. No caso dos leaf nodes, eles têm 0 filhos. Mas preste atenção que é 0 a 2 e não 0 ou 2. Então, um node poderia ter muito bem um filho só. Isso aqui continua sendo uma árvore binária. Vamos ver agora tipos de árvores binárias. Vamos começar pela árvore binária full, ou cheia. Basicamente, cada node nesta árvore binária vai ter 0 ou 2 filhos. E é exatamente o que nós podemos ver nesta árvore aqui. A raiz tem 2 filhos, mas o node B não tem nenhum. O node C e D também possuem 2 filhos, mas o node E não possui nenhum. Isso é uma árvore binária cheia, ou full. Nós também temos a árvore binária complete, ou completa, em que todos os levels eles estão cheios, ou exceto, possivelmente, o último, em que no último level todos os nodes estarão concentrados o mais à esquerda possível. E também temos a árvore binária perfeita, que cada internal node vai ter exatamente 2 filhos. Você pode ver que a raiz tem 2 filhos, C e B tem 2 filhos, e os leaf nodes, obviamente, não têm filhos. A árvore binária perfeita, ela vai ter algumas propriedades interessantes. A primeira é que a quantidade de nodes é sempre 2 elevado a n menos 1, onde n é o maior level da árvore. Então você pode ver que aqui nós temos uma árvore de level 3, então 2 elevado a 3, que é 8, menos 1 é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confere. A quantidade de internal nodes numa árvore binária perfeita é igual à quantidade de leaf nodes menos 1. Ou seja, os leaf nodes que são 4 aqui, menos 1, significa que esta árvore deve ter 3 internal nodes, que é exatamente o caso. E o número total de nodes é igual a 2 vezes a quantidade de leaf nodes menos 1. Ou seja, leaf nodes menos 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Que nós já fizemos esta conta e é exatamente a quantidade de nodes que nós temos nesta árvore.
Vamos agora entender os últimos três conceitos, que são Binary Search Tree, Balanced Binary Tree e Tree Traversal. Eu vou estar deixando o link destas anotações aqui, que são inclusive minhas, aí na descrição, caso você queira consultar depois. Uma Binary Search Tree, ela é um tipo de especial de árvore binária, que é um conceito muito simples. O seu node atual, o valor dele, vai ser menor que o node à direita dele e maior que o node à esquerda dele. Então você pode ver que esse node tem valor 8, o da direita tem valor 10, é maior, e o da esquerda tem um valor menor, que é 3. E assim em diante. Temos o node de valor 3, da direita é 6, é maior, da esquerda é 1, é menor. Perceba que se está à esquerda de um node, ele tem de ser menor do que o atual. Ou seja, todos os nodes à esquerda da raiz têm de ser menor que a raiz. Por isso que você pode bem notar aqui que é 3, 1, 6, 4, 7. São todos nodes menores que 8. E todos os nodes da direita têm que ser maior do que os nodes do que o node atual, que é a raiz. Nós também temos o conceito de Balanced Binary Tree, em que nós temos uma árvore e subárvores. Então nós temos essa subárvore aqui e esta subárvore aqui. Uma Balanced Binary Tree ela tem a seguinte propriedade. A subárvore da esquerda, cada subárvore da esquerda, se você pegar a diferença da altura da subárvore da esquerda com a da direita, esta diferença não vai ser maior do que 1. Então, por exemplo, aqui nós temos uma altura 2 e aqui nós temos uma altura 3. Se você pegar a diferença entre essa subárvore da direita e da esquerda, que tem a altura 2 e 3, você vai ter uma diferença de 1. Então, essa é uma Balanced Binary Tree. Se não fosse o caso, se tivesse qualquer subárvore que não seguisse essa propriedade, ela não seria uma Balanced Binary Tree. E nós podemos observar outras subárvores. Por exemplo, temos esta daqui e temos essa daqui. Você pode ver que tem a altura 1 aqui e a altura 2 aqui. Então, basicamente, nós temos uma diferença de 1 novamente. Então, ela continua sendo uma árvore binária balanceada. O interessante em árvores binárias balanceadas, né, é que procurar, inserir e deletar em uma árvore binária tem uma complexidade de O log n, ao invés de um possível O de n numa árvore não balanceada. Porque, bem, nós acabaríamos tendo que procurar mais por não estar uma árvore balanceada, já que estaria uma altura enorme. Nós também temos o conceito de Tree Traversal, que é você percorrer uma árvore. Como você pode checar cada node desta árvore? Nós temos várias formas, você pode fazer de várias formas, mas nós temos umas 3 formas bem definidas, que é in order, pre-order e post-order. Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Você primeiro vai visitar um node da esquerda, então o node atual, e então finalmente os nodes da direita. Perceba que ele checa os da esquerda primeiro, depois ele checa o atual, depois ele checa o da direita. Na Pre-Order Traversal, você visita o node atual primeiro. Então perceba que ele primeiro checa o valor do node atual, depois ele vai para a esquerda, depois ele vai para a direita. Ó, node atual, esquerda e direita. No Post-Order Traversal, você primeiro visita os nodes da esquerda, depois você visita os da direita e por fim você visita o node atual. Talvez esse princípio, caso você nunca tenha visto muita coisa de recursão e Depth First Search, fique um pouco confuso de ser visualizado, do porquê nós estamos fazendo dessa forma. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre Depth First Search e vai ficar mais claro. E caso você queira adiantar, eu tenho esse pequeno artigo aqui sobre o tema. Esse é o final do vídeo sobre árvores. Ficou até que mais extenso do que eu estava esperando, mas é um assunto bem denso
Eu resumi bastante coisa e eu também não sou o maior especialista sobre árvores que existe por aí. Mas eu tô aprendendo e eu queria compartilhar meu conhecimento no YouTube. Eu espero que você tenha gostado e eu estarei produzindo mais, assim eu espero, e especialmente tratando mais sobre árvores. Então, se você gostou, se inscreve e curte, que aí eu vou trazer cada vez mais esse assunto e nós vamos aprendendo sobre algoritmos e estruturas de dados juntos. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima.